No capítulo 30 de Gênesis, a narrativa ela aprofunda ainda mais a complexa vida familiar de Jacó. Essa parte da história, a Bíblia nos mostra com bastante honestidade as consequências práticas da poligamia. Algo que, embora tolerado culturalmente naquela época, nunca foi apresentado como modelo ideal. É importante destacar que, desde o início, tá, a poligamia de Jacó ela também não surgiu por iniciativa direta dele. Nós vimos nos capítulos anteriores que Jacó foi, de certa forma, forçado a essa situação pelas circunstâncias e pela astúcia de Labão. Por isso, o resultado foi um lar progressivamente dividido, competitivo e emocionalmente instável. Tá, mas eu quero deixar bem claro que a poligamia, como eu falei, nunca foi apresentado como modelo ideal. E uma das consequências disso a gente vai ver aí no decorrer da história. Próximo slide aqui. Lia, a esposa mais velha, logo percebe que o amor de Jacó não estava direcionado a ela, mas a sua irmã Raquel. Isso gera nela um sentimento profundo de rejeição. A Bíblia usa a expressão desprezada, mas é interessante entender o corretamente esse termo. Ele não significa que Jacó maltratava ou abusava de Lia, mas que Jacó demonstrava menos afeto, menos atenção e menos preferência por ela. O coração dele estava claramente voltado para Raquel. Lia vivia ao lado do marido, mas emocionalmente afastada dele, como uma espécie, né, ali de. Ela está ali do lado, né? Mas nunca foi o objetivo de Jacó, né, se casar com Lia. Desde o início, isso foi demonstrado de maneira muito clara. Como uma espécie de compensação dentro da narrativa, Deus abençoa Lia com fecundidade. Enquanto ela se sente rejeitada no amor conjugal, ela é extremamente fértil. Raquel, por outro lado, é descrita como bela, amada, desejada, mas enfrenta a dor da esterilidade. A família de Jacó ela passa a viver um jogo constante de contraste. Uma tem filhos, mas não se sente amada. A outra é amada, mas não consegue ter filhos. Olha, equilíbrio. É um equilíbrio, né? Mas é uma coisa que alimenta ali rivalidade, comparações, né? E frustrações. Lia, então, ela dá à luz a 7 filhos ao longo da narrativa. E cada nome escolhido por ela revela muito do que se passava dentro daquele lar. Tá? Como se os nomes dessem ali. Representava o contexto. Né? O primeiro filho é Ruben, cujo nome carrega a ideia de apresentar a Jacó o primeiro filho, que na cabeça dela poderia trazer maior atenção do marido, mas não acontece. O segundo filho é Simeão, em que o nome remete ao verbo ouvir. Ele entende que Deus ouviu o seu clamor e sua dor, concebendo mais um filho. O terceiro é Levi, que significa união. Aqui fica claro o desejo de Lia. Ela imaginava que, com 3 filhos, Jacó finalmente se ligasse a ela de forma mais profunda. Mas não se cumpre essa expectativa. O quarto filho é Judá, cujo nome significa louvor. É interessante notar que nesse ponto Lia parece mudar o foco. Em vez de expressar apenas a sua dor ou expectativa em relação ao marido, ela expressa gratidão e louvor a Deus. Após Judá, Lia passa um período sem conceber. Mais tarde, ela ainda tem, depois, Isacar, Zebulon e, por fim, Diná, que é a única filha mulher de Jacó mencionada pelo nome neste contexto. Esses são, portanto, os filhos de Lia e cada um carrega em seu nome, né, as marcas das tensões domésticas e das pequenas vitórias emocionais daquela mulher. Enquanto isso, Raquel observa tudo à distância. Ela vê sua irmã gerar filhos, um após o outro, enquanto ela permanece estéril. Isso desperta nela um sentimento intenso de ciúme e frustração. Em um momento de desespero, Raquel confronta Jacó de forma dura, dizendo algo como: dê-me filhos ou morrerei. Olha pra vocês verem, uma fala aí carregada de angústia, e ela se sente injustiçada, porque
Porque e não, na verdade sem injustiça não, ela põe Jacó num sentimento de justiça, porque coloca Jacó uma responsabilidade que ele não podia assumir. E aí Jacó reage com irritação, ele responde que não é Deus, que não tem o poder de fazer milagres. Raquel, percebendo isso, recorre a uma prática comum na época e oferece sua serva Bila para que ela gere filhos em seu lugar. Naquele contexto cultural, pessoal, os filhos nascidos da serva eram considerados filhos legais da senhora. Portanto, os filhos de Bila seriam vistos como filhos de Raquel. Bila dá à luz a dois filhos, Dan e Naphtali. Os nomes também refletem o clima da casa. Dan carrega a ideia de julgamento, como se Raquel entendesse que Deus finalmente havia feito justiça a seu favor. Naphtali expressa luta, indicando a competição direta entre as duas irmãs. A rivalidade agora está explicitamente declarada. Lia, ao perceber a estratégia de Raquel e vendo que havia parado de conceber por um tempo, decide fazer o mesmo. Ela oferece a sua serva Zilpa a Jacó. Zilpa dá à luz dois filhos, Gade e Azer. Gade está associado à ideia de sorte ou vitória e Azer à felicidade. Cada nascimento é comemorado como um ponto ganho nessa disputa silenciosa entre as irmãs. Depois de toda essa sequência de filhos, acontece algo que muda novamente o equilíbrio da história. Deus se lembra de Raquel e remove a sua esterilidade. Ela concebe e dá à luz a seu primeiro filho, José. O nome José carrega o desejo de acréscimo, como se Raquel dissesse que o Senhor me acrescente outro filho. José ele nasce como fruto direto da intervenção divina e torna, e na verdade tornará, não torna não, ele tornará aí uma figura central da história bíblica. Por enquanto não, ele vai se tornar uma figura central da história bíblica. Ainda no capítulo 30, a narrativa ela muda o foco do ambiente familiar para a questão econômica. Durante 20 anos, Jacó ele viveu sob a autoridade de Labão. 14 desses anos foram dedicados ao pagamento de suas esposas, Lia e Raquel. Apesar do parentesco, Labão tratava Jacó de uma forma dura, quase como um servo. Jacó trabalhava intensamente, sem autonomia, sem patrimônio próprio. Após o nascimento de José, Jacó sente que é hora de mudar. Ele procura Labão e diz que deseja voltar à sua terra com suas esposas e filhos. A essa altura, Jacó já tinha 11 filhos e uma filha. Ele não podia mais viver como empregado, ele precisava construir o seu próprio futuro. Labão, percebendo que a presença de Jacó havia trazido prosperidade para sua casa, não quer perdê-lo, né? Quem quer? De forma calculista, ele pergunta qual seria o salário de Jacó se ele continuasse ali. Jacó então faz uma proposta inusitada. Ele não pede pagamento em dinheiro ou bens. Ele estabelece que seu salário seriam os cordeiros e cabritos que nascessem malhados, salpicados ou listrados. Tá? Então começa aí um acordo aí. Esse acordo é interessante. A princípio, parece ser uma proposta vantajosa para Labão. O padrão mais comum era o nascimento de ovelhas brancas e cabras escuras. Os animais malhados eram raros. Né? E aí o que acontece? Labão aceita o acordo, mas apesar de um acordo vantajoso, ele ainda tenta manipular a situação. Ele separa os animais malhados que já existiam e os coloca sob os cuidados dos seus próprios filhos, longe do rebanho de Jacó. Qual que era a ideia? Dificultar ao máximo o nascimento de animais com aquelas características. Jacó, percebendo a manobra, adota uma estratégia baseada em crenças populares da época. Ele coloca varas listradas diante dos animais durante o acasalamento, acreditando que isso influenciaria a aparência da prole. Do ponto de vista biológico, não faz sentido nenhum. Né? Isso é idiota. A Bíblia não está ensinando genética e nem endossando esse método. O próprio texto deixa claro que o sucesso de Jacó não vem dessas varas, mas da ação de Deus. Então, sim, vai ter sucesso, mas essas varas aí não fizeram nada. E com isso,
Apesar de todas as tentativas de Labão de prejudicá-lo, Jacó começa a prosperar rapidamente. Seu rebanho cresce, seus bens aumentam, sua riqueza se expande. Em apenas 6 anos, Jacó constrói uma fortuna significativa. Quando chegou àquela terra, 20 anos antes, ele tinha um cajado na mão, né? Agora sai com uma grande família e uma riqueza comparável à de Abraão e Isaac. Durante 14 anos ele pagou a dívida, 6 anos ele acumulou. Tá certo? E essa prosperidade não pode entender como, Jacó foi esperto. Isso é um resultado, a Bíblia deixa claro, um resultado da bênção de Deus sobre alguém que trabalhou duramente, né, suportou injustiças e perseverou em meio àquele sofrimento. O capítulo 30, ele termina mostrando que, apesar do caos familiar, da exploração de Labão e das tensões constantes, Deus estava conduzindo a história. Jacó ainda tinha muito a aprender, mas já era possível ver que a promessa feita lá atrás, em Betel, estava começando a se cumprir de forma concreta. E assim a narrativa segue, preparando o caminho, né, para os conflitos finais entre Jacó e Labão. Nós vamos ver no Gênesis 31.